Sustentabilidade significa dizer o seguinte: você vai pagar uma conta do passado, então você está nessa geração, aí você vai olhar para o passado e vai fazer uma poupança no futuro. Você está no meio de uma conversa, por que ela não funciona? O jogo intergeracional mudou, a gente precisa entender que agora o empresário, ele é muito mais ambientalista, muitas vezes, porque ele entende que isso aqui é parâmetro de desenvolvimento econômico da atividade dele. Ah, mas os parques eólicos estão gerando um barulho, estão gerando inúmeros problemas para as comunidades vizinhas. Então, os decibéis têm que ser mínimos, porque trata-se de uma área rural. Opa, peraí, tribunal, mas você não acabou de dizer na outra turma que a área era urbana? Olá, seja muito bem-vindo a mais um EJUPcast, o podcast da EJUP Educação Jurídica. Hoje nós estamos aqui com um convidado especialíssimo, um amigo do coração de muitos anos, longas datas, não vou dizer de quantos anos, mas nós estamos aqui recebendo o procurador do Estado, meu amigo querido, doutor José Marcelo Costa. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Você está nos dando a honra de estar aqui hoje conosco, comigo, com o professor Leonardo Pivoto. Léo, antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu quero lhe passar a palavra para que você possa dar as boas-vindas a ele também. Saudações cordiais a todos. Muito obrigado por estar aqui, nosso amigo cordial, amigo de longa data, Zé Marcelo. Vai ser uma satisfação conversar contigo hoje, entender essa perspectiva do Estado do Rio Grande do Norte enquanto patrimônio e meio ambiente. Então, seja bem-vindo e a palavra está contigo agora para te apresentar e também nos brindar com essa grande parceria aqui com a Escola Jurídica. E eu quero agradecer, fico muito feliz pelo convite que a JUP me fez para essa conversa. Rossana, como Rossana bem falou, nós somos amigos há muitos anos, né? E quando recebi o convite, vim com toda a alegria para aqui poder participar, contribuir, esclarecer. E também, Léo, estou aqui à disposição. Então, estou disponível para a gente poder bater esse papo aqui, com muita alegria. Marcelo, você tem uma história já bem longa com o Estado do Rio Grande do Norte, de prestação de serviço ao Estado do Rio Grande do Norte, na manutenção da legalidade, seja na Procuradoria do Estado, onde eu acho que você está lá desde 2004, se eu não me engano, nós 2004. Começamos desde 2004, quando você passou no concurso e assumiu a Procuradoria. Mas, além disso, você também esteve como consultor-geral do Estado, um cargo que hoje já não existe mais, mas eu me recordo quando você foi consultor-geral do Estado, acho que no governo da governadora Rosalba, né? E aí, para as pessoas que estão nos assistindo, né, normalmente as pessoas que nos assistem ou são da área jurídica ou são pessoas que atuam em outras áreas, ainda que não jurídicas, mas que precisam da legislação no seu trabalho, né, como consultores ambientais, engenheiros de toda a ordem. O que fazia o consultor jurídico e hoje, por quem é desempenhado esse papel, já que o cargo não existe mais? Muito bem. Fazer uma digressãozinha, né? A importância da Procuradoria, que muitas vezes se confunde com outros órgãos do Ministério Público, mesmo Defensoria, ou enfim, ou procuradorias de outros órgãos, como da Assembleia Legislativa, né? Então, lá em 88, quando se criou, consolidou a ideia da Procuradoria do Estado, a percepção era que deveria ter um órgão. Como existe delegacia de polícia, autor fiscal, esse órgão deveria ser uma caixa feita, ocupada por concursados e não eleitos por um governante de plantão. E essas pessoas, então, submeteriam um critério, que é um concurso público, então você teria um padrão de percepção de que aquelas pessoas estariam treinadas para aquela função, e aí você, então, não teria uma ingerência política.
Ao contrário do que se tinha no passado, que cada secretaria elegia um cargo em comissão e as decisões ou as interpretações elas eram feitas, vamos dizer assim, por uma visão muito mais politizada. Então, a ideia de uma procuradoria ela sempre foi no sentido de garantir para a população de que aquela interpretação de uma lei, ou a construção de uma lei, ou a política pública como ela está sendo desenvolvida, de dizer o sim ou não ao governante, ela teria uma proteção, porque essas pessoas que estariam lá reunidas. Esse é o órgão Procuradoria, né? Então, a Procuradoria do Estado, ela integra essa estrutura e ela faz tanto uma defesa judicial, ou seja, o sujeito, enfim, se tem alguma demanda contra o Estado, ou o Estado contra essa pessoa, física ou jurídica, ou mesmo consultiva, como eu disse. No sentido de que se o governante deseja fazer uma desapropriação para duplicar uma rodovia, se o governante deseja fazer, ou como aconteceu no governo Rosalva, de transformar o Machadão em um outro tipo de arena, porque essa era uma demanda que para que Natal tivesse a Copa, especificamente, ou um equipamento de altíssima vamos dizer assim, impacto social como a barragem Oiticica, que você tem que desapropriar áreas, construir, contratar empresa, relocar pessoas, que ali foi um trabalho de quase 15 anos, tive a alegria de participar ativamente desse processo. Então, veja, a Procuradoria ela é esse órgão que faz essa atividade. E dentro dessa estrutura consultiva existe uma função muito destacada, diria isso, que é a elaboração de leis ou de decretos. O governador expede decreto, o secretário expede portaria. Às vezes tem essa dúvida entre as pessoas, né? Mas a competência do presidente, governador, prefeito é decreto. E muitas vezes um governador, ele chega com a ideia. E essa ideia, portanto, ela precisa se materializar através, seja de uma lei ou de um decreto, a depender da competência. Resultado. A consultoria, então, ela era esse órgão que fazia essa, vamos dizer assim, essa filtragem entre a ideia e a elaboração de um ato normativo. E muitas vezes ia se dizer ao governador ou à governadora na época que aquela ideia não era competência do Estado, porque era competência ou da União ou do município. Então esse era um ponto também bastante significativo para evitar ações diretas de inconstitucionalidade, invasão de competência. Então, sempre se teve na consultoria essa missão de uma atuação muito focada no governador, porque o governador é que estava exposto nas políticas públicas e precisava regular. Essa era uma função, vamos dizer assim, muito de atuação. E também, vários projetos de lei que eram aprovados pela Assembleia Legislativa, eles se submetem, no processo legislativo, à sanção ou veto. E muitas vezes se submetia ao veto, né? E você precisava também justificar para o governador, esse projeto de lei, essa lei aqui, ela é competência da União. Se você sancionar, você vai ter uma situação como essa. Essa função que eu exerci com muita honra e com muita alegria, eu quero dizer que realmente foram anos de muito trabalho, mas foram anos de muito... Foram 4 anos que eu atuei, de muita satisfação profissional e pessoal. Era um conselheiro legal. Conselheiro legal. Governador, né? Você tá Acho lá. que uma proximidade maior até do que o procurador-geral, né? Exato. Eu vou fazer uma comparação que eu acho que eu nunca disse a alguém, mas é mais ou menos isso. Você exercer um cargo desse, não tem a brincadeira do concurso, na prova oral do concurso, né? Que você está ali, você está diariamente fazendo uma prova oral de concurso. Por quê? O governador está em alguma reunião em Brasília, o governador está em alguma reunião com os deputados e aparece um assunto. Ele faz o quê? Ele lhe liga. Eu posso fazer isso? Não posso. Então você passa 24 horas se submetendo a uma prova oral de concurso, né? Sem acesso a nada. Então é estressante, é verdade, mas também ela é muito gratificante, né? Você não pode nessa hora chegar a dizer para o governador, eu vou desligar, vou pesquisar e depois eu lhe digo. Você tem que ter uma resposta. E os temas são os mais variados que envolvem o Estado. Então, tem que ser aprovado no concurso todos os dias. Várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. Não passa, né? Então isso foi muito, muito gostoso. Fico feliz que você tenha relembrado esse fato aí. Hoje essa função está dentro da Procuradoria. Ela foi trazida para a Procuradoria, assim como foi no governo federal.
né? Então, a AGU hoje tem a Consultoria Geral da União, a CGU, como também a Procuradoria-Geral do Estado, ela absorveu a atividade de confecção de lei, dizer legalidade e constitucionalidade. Ok. Hoje lá na Procuradoria de Patrimônio e Meio Ambiente, qual é a relação que vocês têm com o órgão ambiental? E dentro dessa perspectiva, a gente está agora em vias de passar por uma revisão da Lei Complementar 272 de 2004, né, que é a nossa política estadual de meio ambiente, principalmente a padronização dela com relação à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, né, a Lei 15.190, agora de 2025. Então, dentro dessa perspectiva, como é que é a atuação da Procuradoria nesse processo agora de revisão dessa lei e na relação com o órgão ambiental? Acho que é interessante até para profissionais das outras áreas, por exemplo, que eu dou aula para engenharia ambiental, para gestão ambiental, é interessante para eles saberem também, não só para os profissionais do curso de Direito. A Procuradoria, vamos dizer assim, a clientela da Procuradoria, tanto é a administração central leia-se, né, as secretarias, como Secretaria de Recursos Hídricos, que, enfim, define a política ambiental, e o órgão que é a entidade, a autarquia, a IDEMA, que é o executor, né, dessa política ambiental. Então, nossa clientela, ela tanto compreende a pessoa jurídica do Estado do Rio Grande do Norte com as suas secretarias, como também as autarquias e fundações. Logo, nós atuamos no consultivo tanto das secretarias como também do IDEMA, né, no caso específico da matéria ambiental. A Procuradoria também participa do CONEMA com assento específico. Os processos, então, como eles são atos normativos, eles são direcionados à Procuradoria para que se faça essa análise jurídica, essa filtragem de legalidade e constitucionalidade. Qual é a preocupação que eu vejo com muita tranquilidade? Matéria ambiental é matéria concorrente, né? Então, assim, o Estado em si ele não pode se sobrepor a um ente regulador nacional. E esse atrito de, às vezes, identificar o que é competência do Estado e não afrontar a União, ou vice-versa, né, o Estado ficar no seu espaço, ou o Estado ir além, no Portugal se chama dourar a pílula até, com relação a esse comprometimento, porque na União Europeia é a mesma coisa, você tem um órgão central da Comunidade Europeia e os Estados eles podem, nas suas competências, é uma coisa muito parecida com a nossa. Resultado, eu posso agravar, sim, mas eu não posso ir contra certas regras. Então, nós temos uma preocupação muito significativa lá de entender que se existe uma lei federal tratando de um determinado assunto, o Estado tem que compreender que ele não deve ir além. Não pode extrapolar a competência dele. Porque você vai ficar numa situação submetida ao que, a palavra que eu acho que é mais pronunciada em todos os círculos, vamos dizer assim, sociais, a chamada insegurança jurídica, né? Quase um mantra, essa expressão. Aí, como não ter a insegurança jurídica e ter a segurança jurídica? É você ter uma orientação que eu diria mais, não é conservadora, mas mais compatível com o que seja. Previsível. Com a lei agora do licenciamento ambiental, como também com a 140 que teve lá atrás, que tratou de matérias, ou outras normas, então nós estamos fazendo essa análise. Inclusive, essa semana vai ter uma apresentação por parte do IDEMA do projeto de lei 272 que foi construído, da minuta que altera. Isso também está tendo a participação, inclusive, de um procurador que é lotado na Procuradoria Patrimônio, que foi nosso professor na faculdade, Francisco Salles. Ele foi meu professor também. Pois o professor Salles ele tem atuado nesse setor e também vou atuar, então, resultado. Nós temos com esse foco. Então, a Procuradoria, ela atua nesse processo. É evidente que a lei depois, enfim, foi enviada para a Assembleia, aí vai verificar se vai ter alterações, e aí, mais uma vez, volta pela Procuradoria para verificar se houve alguma inconstitucionalidade ou não, porque existem as emendas parlamentares e muitas vezes elas podem extrapolar essa ideia de competência concorrente. Então, é muito nesse sentido que nós estamos trabalhando e o foco que nós temos. Nós já tivemos exemplos aqui, por exemplo, da chamada lei
da cassinicultura, né? Lei Cortez Pereira, que foi homenagear o Cortez Pereira, que foi um governador que pensou muitos ativos do Estado, né? Projeto do Caju, lá ali na região oeste, a questão da cassinicultura, do bicho da sede e assim por diante. Só que a própria lei, ela tinha um componente que ele afrontava o Código Florestal. Resultado, o Ministério Público entrou com a ação, o Tribunal de Justiça teve uma visão e no STJ, então no recurso, esses dispositivos foram considerados inconstitucionais. Então, nós desejamos evitar isso, né, para que não tenha esse tipo de resultado. Marcelo, você, enquanto procurador responsável, né, pela área de meio ambiente e patrimônio do Estado do Rio Grande do Norte, eu gostaria de saber de você, porque hoje há algum tempo, uma das grandes discussões, não só aqui do Estado, em vários estados do país, em relação ao meio ambiente. Aquelas pessoas, os investidores acham que os estados, em especial aqui o Rio Grande do Norte, que o Estado tem uma visão muito rígida em relação às questões ambientais e que isso, de certa forma, atrasa o desenvolvimento do Estado. E, por outro lado, os ambientalistas acham muitas vezes que a visão tem sido muito frouxa, né, na hora de expedir determinados licenciamentos. Como é que a Procuradoria do Estado tem se posicionado? Porque o Estado tem o seu órgão próprio, o IDEMA, né, que é quem concede as licenças, mas aí a Procuradoria, qual é a sua atuação? Você atua quando a primeira pergunta qual é a posição da Procuradoria nesse aspecto em relação à sua visão, né? Você é muito mais pró-investidor ou você é muito mais pró-ambientalistas? E, nesse sentido, a sua atuação é muito mais no contencioso ou você atua também, quando eu digo você, a Procuradoria, na função que você está estabelecido, ou vocês também fazem um trabalho de prevenção? Atuamos nas duas linhas, né? O nosso setor da Procuradoria do Patrimônio e da Defesa Ambiental, ela é tanto consultiva como contenciosa, né? Então nós temos as duas atuações. A gente vê o balcão das duas, vamos dizer assim, nas duas linhas. E o que acontece, mais uma vez, nós temos uma legislação que ela foi sendo construída no Estado em consonância com a lei federal, mas se a gente olhar a legislação ambiental de uma certa forma, ela é muito recente, né? Você teve a lei da Política Nacional ali, enfim, nos anos 80, a Constituição. Para você ter ideia, das unidades de conservação, apesar do Código Florestal anterior, prevê parque, prevê as estações, etc., mas ela é de 2000, 20 e poucos anos, é muito recente. A lei da Mata Atlântica é 2006, o Código Florestal foi revisto em 2012, a lei de serviços ambientais é recentíssima e difícil de aplicar. Então, assim, há um certo arcabouço jurídico, né, que trata esse assunto, esse ativo. Quando a gente fez faculdade, não existia direito ambiental, praticamente. Não existia essa matéria. Hoje tem, até acho que não sei se é optativa. Mas isso não era um componente. A Rio é de 92. A gente pagava direito agrário. Direito agrário com Salles. Que por acaso era o professor Salles. Exatamente, né? Que era o Baixa Sul, aquela história toda que ele foi fazer. Então, assim, muitas pessoas que hoje estão como atores importantes desse cenário que a gente vivencia hoje, eles foram moldados num mundo que não tinha esse tipo de, vamos dizer assim, de percepção. Então, há uma questão geracional também, eu acho. Muitos veem diferente, o mercado ele vai atuar ou não. Vou dar um exemplo. Tem um voto do ministro Benjamin que ele faz uma digressãozinha inicial dizendo que nos anos 50 e 60 era incentivado a destruir o mangue, porque o mangue era, como é que se diz, era fruto de empobrecimento, feio, etc. Hoje a chave mudou. Se você pegar esses dados do processo de colonização de todas as cidades, muitas cidades europeias ou cidades brasileiras, as cidades Natal é construída de costa para o mar. O mar não era um ponto valorizado, pelo contrário. Tanto é que Petrópolis, Teiró existem no centro da cidade. Natal não começou ali na Ladeira do Sol. Isso é um processo posterior.
muitas outras, Lisboa. E até hoje é uma área que não é tão valorizada assim ali para... Por isso, porque Natal começa pela Ribeira, sobe o centro da cidade e abre. Então, toda a comunidade que está ali posicionada não era uma área tida valorizada. E a chave muda com o tempo, né? As coisas mudam com o tempo e também essa questão ambiental. Nós temos uma legislação, eu acho, bastante importante, e ela tem algumas questões, muitas vezes difíceis, que é uma questão de conceitos vagos, que isso gera, diferente do direito tributário, que você tem uma exatidão maior, mas mesmo assim, com as resoluções e com as formas, ela tem se tentado. O que é que se eu puder ser uma resposta, qual é o meu ressentimento maior com relação à cena de hoje, 2025, 2026? Até isso também gerou um pouco o meu trabalho que foi de doutorado, quando eu fui estudar compensações, a ideia de compensações e por que compensações, né? Porque quando você vê um estado tão rico como o nosso, que tem petróleo, que tem energia renovável, né? Então você tanto tem um pé lá na matriz tida como poluidora, que é o petróleo, como você tem um pé voltado para o futuro, né? Bacana, limpo, etc. Todo esse potencial, né? Como é que ele é revertido para a melhoria da população? Né? Porque nós temos as ocupações, nós temos as construções, nós temos, enfim, uma atuação presente, tem gente trabalhando, mas a gente não tem aquilo que se chama de retorno tributário, né? Porque são atividades que elas não são, elas não entram nesse tesouro estadual a ponto de você ter um enriquecimento do Estado propriamente dito. Aí você vai dizer, não, o Estado melhorou, João Câmara hoje está mais bacana, é uma linha, isso é verdade. Mas diante da potência, porque, por exemplo, petróleo é no refino, que você tem a tributação. Tem a Clara Camarão, que é aqui, mas enfim, se você vai para a energia, que nós temos um potencial lá celebrado pelo Estado, 10 megawatts produzido de energia, mas você consome 2, significa dizer que tem 8 rodando dentro da rede do operador nacional. E está sendo tributado aonde? Paraíba, Pernambuco. Iam na rede, então ele vai tributar em outros estados. Você paga royalties no Brasil em mineração, em alguns aspectos, sobretudo. Você paga royalties nos potenciais hidrelétricos para fins de energia elétrica e você paga royalties no petróleo, porque isso em 93 foi uma emenda constitucional que o Rio de Janeiro capitaneou e elevou isso para que isso acontecesse e a gente foi na carona. Então nós não temos uma receita tributária de energias renováveis, mas no petróleo nós temos o royalty. Como é que a gente reverte isso? Então, quando eu fui estudar a compensação, e um ponto que eu defendo muito, é que tudo bem, tudo isso tem que acontecer. Eu acho que as explorações das matrizes têm que acontecer, etc. Mas que também todos esses setores, eles tenham também um olhar para o que se diz da sigla ESG. Né? Tudo bem, eu vou ser ambiental, eu vou ser econômico, mas eu também tenho uma visão social. Como é que eu gero essa transformação? Muitas empresas dizem que fazem, pode ser que sim, pode ser que não. Mas na regulação que você tem dessa intervenção, eu vejo isso de forma muito tímida. Né? Isso é um ponto que eu vejo com lamento. Acho que deveria ser mais visível. Porque essa ideia de sustentabilidade, ainda aí agora já também com a visão, sem querer polemizar o tema, mas a ideia de sustentabilidade é um conceito dificílimo. Dificílimo. Foi criado lá nos anos 80, 90, amplificado na Rio 92, com aquele texto lindíssimo da Rio 92, mas veja a dificuldade. Sustentabilidade significa dizer o seguinte: você vai pagar uma conta do passado, então você está nessa geração, aí você vai olhar para o passado, e vai fazer uma poupança no futuro. Você está no meio de uma conversa. Por que ela não funciona? Ela tem uma dificuldade enorme de funcionar. Na prática, eu vou dizer a você que hoje nasceu, olha, tem um débito aqui atrás, você vai ter que pagar e nós temos que fazer uma poupança no futuro. Sem saber o que é que o futuro quer. Então você vai supor o que é que o futuro deseja. É um conceito vago. É uma ideia
muito interessante, etc. Tal, lógico. Mas como é que eu digo que é sustentabilidade? Aí vem o Código Florestal e diz que 20% de uma fazenda tem que ser protegida para reserva legal. Isso é sustentabilidade? Talvez. Alguém tem que dizer o que é sustentabilidade, diante do caso concreto. Aí você marca lá 20% de área nativa, 50% em outra área do país e assim vai. Eu vou dizer o que é sustentabilidade da carcinicultura, como é que eu faço? Então, é preciso de uma regulação específica para chegar e dizer, você vai ocupar a área X ou Y, mas você precisa, pelo menos, não ser tão próximo da área do mangue, isso, porque ele tem um valor e por aí vai. Eu preciso recuperar o Rio Pitimbu, porque ele é água, e a água para Natal é cara, e você vai ter aí um serviço ambiental a ser feito. Então, tudo isso, respondendo a sua pergunta, eu me alonguei, eu sei que eu me alonguei, mas é que no processo de concretização do direito, no processo de criação de normas jurídicas que vão tratar desta intervenção, que é uma intervenção na economia, diretamente, porque a norma ambiental, ela está 100% ligada à intervenção na economia. Né? Se eu vou poder ter uma atividade econômica no canto, se eu não vou ter atividade econômica no outro, isso é regulação econômica da atividade, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, quando eu vou dourar essa norma com essa ideia bacana de sustentabilidade, aí a gente tem um atrito muito forte, né? Nos casos concretos, né? Aí você vê qual é o estudo que vai ter, é mais rígido, menos rígido. Eu preciso olhar agora para que é a resolução do CONAMA agora, que eu achei muito interessante. Eu quero ver como é que vai funcionar na prática, que é a questão de você vai ter uma supressão vegetal, você tem que identificar as abelhas nativas e retirar as abelhas nativas e deslocar para outro local. Então, assim, você veja que é uma intervenção que é uma intervenção na economia. Né? Eu vou suprimir ali, então você tem que mapear agora, que é reconhecidamente a questão dos polinizadores importante para a economia, para a agricultura, etc. Tal. Então você precisa fazer isso. Vai funcionar? Bem, a gente vai ver na prática como é que é. Mas então, dizer que é mais restritivo, menos restritivo, se é mais pró-empresário ou mais pró, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Um segmento mais focado no mundo ambiental, no caso concreto, é bastante difícil. Eu lhe digo aqui a vocês e também a todos os telespectadores, eu tenho sempre me pautado e tentado seguir uma visão que o direito assim prescreve, né? Afastar minhas vontades pessoais. Parece que eu lhe fiz uma pergunta difícil, não foi, Marcelo? Coloquei você assim meio que no canto da parede. Não, você sabe que não. Que eu digo isso porque eu já reformulei, por exemplo, pareceres, que o chefe, ele reformula, aprova ou reformula. Eu já reformulei pareceres de colegas que tinham uma visão, e eu olhei para a visão do direito. Na questão do sal, por exemplo, que teve, né, ocupação, porque teve o decreto do presidente. Essa foi uma das hipóteses. Ou outras situações que eu digo, tudo bem, mas a legislação federal diz diferente. Então, paciência, a gente tem um problema no Congresso Nacional. Né? Como vê agora a LAC, enfim, essas figuras aí que vão vir, são um problema do Congresso Nacional. Quando ela estiver no sistema, nós vamos ter que lidar com elas e aplicá-las, né, da melhor forma possível. Então, respondendo, nem é que eu seja pró um segmento A ou B, mas sei que entre essas duas, vamos dizer assim, esses dois blocos, há um atrito significativo e precisa ser melhor. Desejo que essa atividade econômica ela tenha uma reversão para o Estado, para a população, sobretudo. Eu achei fantástica a resposta, porque sempre que eu tenho uma oportunidade de conversar e palestrar, por exemplo, eu fiz a abertura do Expo Minera do ano passado, né, aqui no Centro de Convenções, e foi muito interessante porque eu sempre falo sobre isso. Eu acredito que aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos sentados em diamantes comendo barro. Essa é uma expressão que eu tenho, eu costumo replicar isso. Por quê? Porque sentados em diamantes comendo barro, porque nós já vivemos várias ondas de prosperidade, né? Onda da prosperidade do turismo e imobiliário, onda da prosperidade da carcinicultura, onda da prosperidade do petróleo,
E agora a onda da prosperidade das energias renováveis e agora hidrogênio verde e outras, né, possibilidades. Mas a transformação disso em benefício socioeconômico e ambiental para a população como um todo, para a percepção de crescimento, não crescimento apenas econômico, mas de desenvolvimento sustentável, né? E é muito interessante fazer essa análise histórica, porque o conceito de desenvolvimento sustentável ele é de 1987, né, do relatório Brundtland, do Nosso Futuro Comum. E ali a gente tem um conceito que começa a ser desenvolvido ao longo da história, pensado justamente em desenvolvimento sustentável. Aqui entrou uma perspectiva de antagônica, né, de desenvolvimento. O que era, naquele momento, desenvolver? Crescer. E o que era sustentabilidade? Era buscar manter uma lógica, né, de possibilidade para a manutenção das presentes e futuras gerações. Esse conceito ele evolui ao longo do tempo para a lógica de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É a capacidade que algo tem de se manter ao longo do tempo. Não necessariamente crescendo, mas efetivamente sendo sustentável, né? E hoje a gente trabalha aí, dentro dessa perspectiva, surgem os indicadores de sustentabilidade e as conferências das Nações Unidas. A gente teve, né, os Objetivos do Milênio, depois, agora, os ODS. Inclusive hoje... Hoje, exatamente, foi muito interessante porque hoje teve um evento, né, no IDEMA sobre esse assunto. Então, hoje a gente tem tecnicamente parâmetros de dizer o que é mais sustentável do que o quê. E por que eu estou dizendo isso? Porque a análise de sustentabilidade é uma análise necessariamente comparativa. Por exemplo, no meu doutorado eu trabalhei o quê? Índice de sustentabilidade de campos petrolíferos. Existia o índice de sustentabilidade da mineração e eu transformei estes indicadores para campos petrolíferos, para a gente poder ter parâmetro e dizer, este campo petrolífero está sendo mais sustentável do que este outro, porque essa análise de sustentabilidade ela é uma análise comparativa. Então é muito interessante conversar e entender isso, porque dentro dessa perspectiva, a gente passa de uma gestão ambiental reativa para uma gestão ambiental participativa, onde o órgão ambiental ele tem um fundamento de análise de viabilidade dos empreendimentos e, através da análise da viabilidade do empreendimento, também fornecer ao empreendedor esses parâmetros nas condicionantes de licença para que ele possa executar da forma adequada o uso sustentável do recurso natural, trazendo, dentro dessa lógica das condicionantes, aqueles benefícios para a sociedade, para as comunidades do entorno. Então, assim, é um processo de evolução. Imaginem que a Lei Complementar 272 do Estado do Rio Grande do Norte é de 2004. Nós estamos falando de 22 anos de aprimoramento dessa lei para que agora a gente consiga também enxergar outras perspectivas que nem existiam, como as próprias energias renováveis, né? Então é muito interessante, porque nem sempre é um conflito. A gente não precisa encarar a coisa sempre pelo viés do conflito. É ambientalista, empresário. Não, o jogo intergeracional mudou. A gente precisa entender que agora o empresário ele é muito mais ambientalista, muitas vezes, porque ele entende que isso aqui é parâmetro de desenvolvimento econômico da atividade dele. Eu vejo a questão ambiental como a commodity do negócio. Exatamente. Mas muitas vezes, assim, a gente está numa conversa muito interessante, assim, muito aberta, né? Mas muitas vezes, assim, eu vou eu sempre tenho, às vezes, um exagero de gracejos, né? Vou fazer assim, a história do aquele greenwashing, ou então mesmo, como a gente chama, de ecobranqueamento, né? Que você, por exemplo, não adianta você pegar um posto de gasolina e pintar ele todo de verde e dizer que agora ele é um posto verde, né? Ou uma coisa que eu sempre brincava, dizer assim, essa inocente folha de hortelã em cima do brownie é para quê? É para dar uma suavidade nele, né? Mas assim, ele vai se tornar sustentável por isso. Então assim, qual é o grau de onde chegar a isso?
Fazer indicadores, critérios, fazer filtragens, tudo isso faz parte desse processo evolutivo. Se nós olharmos desde a Declaração de Estocolmo, né, passando, você olhar lá os itens que estão na Declaração de Estocolmo, comparar com a do Rio e comparar com o ODS, você vai ver que tem uma linha muito próxima, muito comum entre eles. Lógico que naquela época tinha uma questão populacional, etc. Tal, mas a essência em si, eu bati todos para ver. Né? E nós temos os ODS a 2030, nós estamos em que ano? 2026. Pois é. Daqui a 4 anos a gente vai ter 2030. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter um new ODS, ou ODS Plus, ou por aí vai. E a vida vai continuando. Por quê? Porque não é fácil você implementar essa belíssima ideia de, enfim, desenvolvimento sustentável. Então, isso é um drama diário para quem elabora lei ou para quem elabora regulação específica. Por exemplo, nós tivemos o hidrogênio verde. Não tinha uma legislação federal para tratar da questão do licenciamento. Não existia. Né? Porque é uma atividade nova, não sei o quê. Se você vai para as eólicas, existe uma resolução do CONAMA, 2014, para as eólicas em terra. Se você vai para solar, energia fotovoltaica, você não tem. Né? Tem a de 2001, que é da época do apagão, aquela história toda, e ficou e foi ficando. Porque ele tinha um dispositivo lá que dizia outras matrizes energéticas. Né? Quando vem 2014, ela apaga, tira a eólica expressamente para a lei e fica todas as outras, como se diz, né? Dentro da questão lá da 291, eu acho. E a outra é 462. Resultado, hidrogênio verde você não tinha. Então o Estado, ele, no exercício de competência essa concorrente, né, na liberdade de criar, ele avançou. Como o Ceará fez, aqui também fez. E aí você vai para uma discussão, por exemplo, dos estudos, que eu vou pedir para o hidrogênio verde, que é uma atividade, né? Que é uma questão de concretização. Então eu tenho lá porte micro, médio, micro, pequeno, médio, grande e exponencial. Então eu peço um estudo mais agressivo, menos agressivo, para todas essas, ou só para aqui ou para esses outros. Então isso tudo passa, portanto, com análise técnica, evidentemente, mas também de uma visão política. Porque se eu peço uma IARIMA, eu vou ter uma compensação. Vai ter uma receita. Vai te direcionar para os tipos de estudos. Se eu não peço um IARIMA, automaticamente, que é o RAIS, né, que é o Relatório Ambiental Simplificado, eu não vou ter uma medida compensatória. Então você vai ter o mesmo empreendimento instalado, e esse empreendimento ele não vai ter um retorno de algum tipo de, vamos dizer assim, benefício para aquela localidade, comunidade, enfim, o que seja. Mas é por isso que eu defendo, sabe o quê? Uma indústria forte. Por quê? Porque uma indústria forte, ela possibilita a transferência de riqueza no seu entorno. Então, a lógica seria o quê? As compensações dentro, obviamente, de uma perspectiva, né, de condicionantes da licença, mas que essas condicionantes, elas sejam justamente para dar parâmetro de funcionamento para essa indústria se fortalecer. Então, a lógica é o quê? Um Estado forte é um Estado industrializado. Como hoje a gente tem muito mais eficiência dentro dos processos, né, de gestão, tanto gestão ambiental quanto o próprio ESG, a governança e hoje o uso da inteligência artificial enquanto ferramenta, isso vai possibilitar o quê? Uma indústria cada vez mais eficiente. Então, se a gente pensar um processo de industrialização, ainda mais agora nessa perspectiva de que o estado do Rio Grande do Norte está vivendo, com o que atrai a indústria? Energia. Desde a pré-história o homem se desenvolve onde existe energia. Nós estamos num dos principais pontos de inflexão da história da energia do mundo. Então agora a gente não pode ficar sentado em Diamante comendo barro. É o momento de transformar isso em indústria e fazer o Estado efetivamente reverberar para o seu entorno aqui. Mas aí, Léo, né? eu acho a discussão está muito boa e bonita, assim, eu estou ouvindo vocês falarem e a cada frase assim que vocês dizem, aí nós falamos em segurança jurídica, né? Falamos em ambiente regulado. Quando você pensa em ambiente regulado,
você pensa em segurança jurídica. Você vai, e aí eu falo do ponto de vista do investidor, né? Eu, enquanto advogada, atuo muito para aquele investidor que se prepara. Então, o investidor aqui, estrangeiro, por exemplo, vem para o Brasil, vem para o estado do Rio Grande do Norte, e aí ele prepara uma due diligence, faz todo aquele trabalho para ele entender qual é o tamanho do investimento que ele vai fazer naquele país, naquele estado, naquele município. E aí, primeiro, é um emaranhado de normas, né, em que ele se vê envolvido. Ele pensa apenas que o ambiente é regulado, então a lei já vai me dizer até onde eu posso ir, né? O normativo vai me dizer aonde eu posso ir, o que é que eu posso fazer, né? Quais são os benefícios que eu tenho, o que é que eu vou ter que pagar, onde é que eu vou recolher. Mas aí, quando você vai para o caso concreto, que existe, Marcelo, uma diferença e um caminho muito longo entre o que diz a teoria e muitas vezes o que acontece na prática. O que a gente vê é que o Estado, enquanto ente público, e aqui eu não me refiro só ao Estado, enquanto Rio Grande do Norte e Paraíba, ou seja, qual for o Estado, mas o Estado como um todo. Você veja os casos de quem se submete a um leilão de energia de transmissão, por exemplo. Primeiro você ganha o leilão, você vai lá, a União diz, ok, você vai conseguir, falando em palavras simples, você vai poder... você ganhou o leilão de transmissão. Mas aí, quer dizer, a União lhe autoriza e lhe dá a concessão ali, o direito, porém, você ainda tem que correr atrás de novo da própria União para você conseguir a licença, né? É a primeira coisa que você olha e diz, opa, mas não foi a União que me autorizou? Não foi a União que me concedeu esse direito? Eu ainda tenho que ir buscar uma licença? Mas não basta a licença da União, você ainda tem que buscar a licença do Estado. E aí você ainda tem que buscar o órgão estadual para conseguir as licenças, para você conseguir passar ali naquele ambiente. Aí você vai para uma outra área da energia, na geração. E aí vamos lá, a gente está falando de energia limpa, energia eólica. Hoje eu conversava com os meninos sobre... um caso em que demonstra de maneira cabal assim, a falta de segurança jurídica em relação a o que você considera como área urbana e como área rural. Esse é um drama. É um drama, é uma drama discussão. Inclusive, né? O STJ veio de novo. O STJ. De novo. Você entendeu? E eu, quer dizer, eu há 15 dias me deparei no mesmo tribunal, uma turma entende de um jeito. E sempre e todas as vezes os entendimentos são para, eu não vou dizer prejudicar, mas pelo menos para extrair recursos. E aí, quando você fala assim, mas isso, o que é que isso deixa para o Estado? É óbvio que isso tem que deixar alguma coisa para o Estado, é óbvio que tem que deixar alguma coisa para o município. Mas o investidor, ele precisa saber disso antes. Então, quando não existe segurança jurídica... O investidor não sabe que quando ele instala um parque eólico, por exemplo, numa determinada cidade, ele faz a due diligence dele, faz toda a previsibilidade de investimento, mas ele acha que ele vai pagar ITR, porque trata-se de uma área rural. E aí, depois que o investimento está pronto, depois que você faz toda a sua previsibilidade de gastos ali, de investimento, vem o município e diz que não, que você vai ter que pagar IPTU, que aquela área é uma área urbana e que não basta cobrar o IPTU do terreno. Eu vou cobrar da torre, porque há um entendimento de que a torre é um imóvel. E aí, quer dizer, onde está a segurança jurídica? Muito bem. Então, nesse caso, entende-se que trata-se de uma área urbana para se cobrar IPTU de uma área rural. Então, prevalece a atividade econômica ante a questão geográfica. Todas aquelas regras ali do Código Tributário Nacional, elas não existem para esse fim. Mas, quando você vai tratar de indenização, mas os parques eólicos estão gerando um barulho, estão gerando inúmeros problemas para as comunidades vizinhas. Então, os decibéis têm que ser mínimos.
porque trata-se de uma área rural. Opa, peraí, tribunal, mas você não acabou de dizer na outra turma que a área era urbana? Era urbana? Não, mas é área rural. E sendo área rural, então você não pode fazer um barulho tal, você tem que obedecer os decibéis. Mas vem cá, o tribunal acabou de me dizer que onde existe uma atividade industrial, a área é industrial, e sendo área rural, sendo área industrial, os decibéis, a lei autoriza até 65 decibéis. Não, mas você vai ter que, aqui trata-se de área rural, você vai ter que pagar uma indenização pelo barulho. A questão não é se você tem que pagar, qual é o imposto que você tem que pagar, como você vai ter que pagar. A questão é a previsibilidade e a ausência de segurança jurídica, que eu acho que a União, o Estado e o município, e muitas vezes nos seus órgãos que atuam, não falam a mesma língua, e isso gera um problema para quem investe. E, por óbvio, acabam gerando problema para a própria comunidade, que deixa de ter ali aquele investimento, porque o investidor diz, opa, naquele estado ali eu não vou investir, porque ali eu não tenho segurança nem do estado, eu não tenho segurança dos municípios que começam dizendo que não vão me cobrar e depois me cobram, e eu também não tenho segurança jurídica de quem julga os meus processos, porque ora entende de uma forma, ora entende de outra. Entendeu? Isso é uma dificuldade do modelo federativo, né? Entre outras coisas, e essa distribuição de competência. São vários fatores, né? E também dentro da mesma unidade federativa, muitas vezes não se conversam. Né? Porque uma coisa é você, na esfera federal, você fazer um leilão de energia e você não conversa com o próprio ambiental da União ou com os estados. Né? Então você, eu vou aqui criar um benefício para quem produz 30 megawatts. Ou 30 megawatts. E aí o sujeito corre lá e faz uma divisão de um parque eólico de 150 em 5 de coisa, porque ele vai querer pegar lá. Então, assim, são muitos fatores que eles são muito, na prática, eles geram essa negatividade. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas o que eu estava chamando a atenção no processo de concretização e o que eu observo é que, assim, essa preocupação de como deixar alguma coisa para o Estado, que foi o que o Léo falou aqui, e que eu sei que também é a sua visão de todos, e para isso entrar na conta da previsibilidade da empresa, ou do que seja, ela tem sido um tanto mutilada no processo de elaboração da norma. Né? No processo de elaboração da norma. Um dia desse eu estava em determinada discussão, e aí disseram assim, olha, o RAIS é igual ao IARIMA. Igual. Não muda nada. Só muda a audiência pública e a cobrança da compensação. Eu digo, o que você está me dizendo é gravíssimo. É mais grave do que eu imagino. Porque na hora em que você não bota o IARIMA, então você está gerando, de fato, a mutilação do dinheiro que vai entrar para a autarquia estadual, fazer um benefício, fazer isso, aquilo, outro, melhorar a vida da população ou etc, né? Vou dar um exemplo concreto. No ano passado, eu estava com a viagem marcada, ia para fora, e aí a governadora, ela agendou a pedra fundamental do Mona Martins em Martins, né, que é a construção do ecoposto, que lá é uma unidade de conservação. Eu disse, governador, eu vou. Eu cancelei minha viagem, fui 2 dias depois só para o negócio, porque eu disse que eu queria assistir aquilo. Uma das empresas eólicas, ela pagou R$8 milhões em compensação, parte desse dinheiro foi para construir lá o equipamento. Né? E eu fui para a pedra fundamental, assisti, ela fez lá, o cara, enfim, o representante da empresa, todos foram. Veja, R$8 milhões para um estado que tem uma situação financeira bastante deficitária, reconhecida, é muito milhão. Né? Se não, quem é que ia ter que fazer isso? O Tesouro Estadual, o seu ICMS, né? Ele ia ter que arrecadar isso e fazer. Então, essa é uma empresa que ela chegou e disse, não, realmente eu não vou discutir. Eu quero fazer a compensação, mas não são todos. Porque a regra, que quando ela está sendo composta, né, nesse caso, as compensações, ela está sofrendo esse atrito entre o que é mais voltado para esse lado ou mais para esse. Aí quem termina perdendo é a ideia da sustentabilidade. Né? Esse ideário que a gente aqui falou, que é bacana, que tem que ter índices. No final das contas, o projeto vai ter licenciamento? Vai ter a licença. Teve estudo? Teve.
ou RAIS, ou RAA, ou o que seja, né? Se você for para atividade petrolífera no Rio Grande do Norte, é um enlinhado maior ainda. Tudo isso aconteceu. Mas a última ponta, que é algum retorno que tenha, que fique, aí você tem uma espécie de comprometimento. Porque ele não vai entrar aqui, como ele também não vai entrar na linha tributária. Então nem entra aqui, nem entra ali. Aí o diamante, que a gente está sentado em cima e degustando o barro, esse é um dos fatores também. Porque assim, mudar a Constituição, regime tributário, você vê essa reforma tributária, isso não vai avançar muito. Então a gente precisa viver e encontrar soluções. Aí se a gente já não tem aqui esses valores, eu já tive essas discussões com vários setores empresariais, acho que até eles já acham que eu tenho essa como é que se diz, a estampa desse assunto. Mas eu continuarei repetindo em vários lugares. Então, se a gente não vai conseguir arrecadar aqui na linha tributária, porque é isento, porque é isso, porque, enfim, precisa daqueles fatores que eu falei, a gente precisa encontrar outras formas. Aí nós ainda isentamos uma verdadeira guerra. Antigamente tinha guerra fiscal muito forte antes do CONFAS, né? Aí uma verdadeira guerra ambiental, que é o seguinte: olha, vem para o Rio Grande do Norte que a licença aqui sai mais rápido e melhor, e mais barata. Não, vai para Paraíba porque lá é mais barata e melhor, né? Aí ficam os estados com esse grau Com essa guerra. É uma guerra fiscal ambiental. Aí termina nós, Estado, que é um Estado mais empobrecido, também tendo essa visão. Então, assim, para o ouvinte que está com essa percepção, que tá, enfim, que talvez não tenha até um contato com essa ideia, é importante. É importante entender os assuntos. Às vezes você não vai mudar nada, tudo, mas você deixa de acreditar em mitos. Então, né? Energia renovável é bacana, sem dúvida. Energia renovável é uma matriz importante para o governo federal, para o Acordo de Paris, para o aquecimento global, para isso, para aquilo, também. Mas você precisa entender que a sua realidade, certo? Ela não vai sofrer tantos impactos financeiros, porque esta atividade pujante, etc. tal, ela tem um retorno, tem. Eu não vou ser também tão impróprio, já disse isso até a certas figuras importantes do Estado, eu não vou ser tão impróprio de dizer que não tem retorno, que tem. Mas é a história de, ao invés de a gente estar recebendo diamante, a gente está recebendo, muito bem aqui, muito bem colocado. As metáforas sempre são muito boas, né, para poder, para isso, recebendo o barro. Quando a gente era para estar recebendo pelo menos uma esmeraldazinha, uma coisinha assim, né? Não precisa ser o diamante, mas uma sempre preciosazinha melhor, né? Para poder ficar bem na foto. É isso aí. Marcelo, olha, a conversa está tão boa, mas nós já estamos nos aproximando aqui do final do nosso podcast. E aí, Léo, eu acho que você pode aí fazer uma última pergunta para ele. Pois é. Muito legal. Tem tanta coisa ainda que a gente poderia... licenças urbanísticas e compensação ecológica. Comentários à lei das organizações que ele tem, das organizações sociais e compensação ecológica. Pois é, me fala um pouquinho aí da história, né, rapidamente, da história dos livros, porque a história dos livros casa com a história acadêmica, né, de passar ali pela PUC e pela Universidade de Coimbra. Então, essa história, essa jornada também é legal para a gente deixar registrado aqui. Então, isso é bom. Servir de exemplo para as pessoas que nos ouvem, né? Quando eu terminei a faculdade, né, houve uma coisa interessante aqui em Natal, em 95, quando a gente estava na faculdade ainda, que foi um congresso que foi organizado, Tatiana Mendes Cunha na época, era professora de Direito Administrativo, e ela organizou esse congresso, juntamente com o Elke, com o pessoal, aqui em Natal, e veio vários professores da PUC, né, grandes figuras, etc. E foi um congresso muito grande e terminou que eu era aluno Tatiana, e Tatiana envolveu com os professores. E aquilo me encantou, lhe confesso. Não só a mim, mas também outros colegas, né? Que foram Leila, Glauber, Fernanda, Flávia, Luana. Todos da mesma turma, Paulo, fomos fazer lá a prova, né? Então, assim, foi daí que, quando terminou, a gente foi fazer isso. E eu me encantei muito com a PUC e com direito público na época, e terminou que eu fiz, então, eu estava muito alto administrativo, mas também essa questão da ocupação. Então foi daí onde
a licença urbanística é um ato. E como é que eu chego nesse ato e como é que eu dou certa concretude? Foi mais ou menos nessa linha que se seguiu. Passei algum tempo depois do mestrado, aí veio procuradoria, consultoria e por aí vai. Quando eu saí, eu disse, não, agora é o momento de ingressar no doutorado. E eu fui para o doutorado, isso é uma coisa que eu acho que eu falei só a 2, 3 pessoas, mas disse a ela, no primeiro dia de aula que eu cheguei em Coimbra, numa disciplina, eram 3 professores se apresentando e eu me encantei com a professora Alexandra Aragão, que é lá da Universidade de Coimbra. Eu tinha ido para Portugal para escrever sobre um tema que não tinha nada a ver com compensação. O tema que eu ia escrever era Estado social. Era mais ou menos isso. O Estado social hoje, ele se viabiliza através de um contrato. Então, porque você tem concessões, você tem situações. Se chegar no Valfredo Gurgel, por exemplo, você tem inúmeros contratos ali dentro, viabilizando a prestação do serviço. Você tem a Arena da Júnior, você tem aeroporto. Então, o Estado social, aquela ideia mais cartesiana ou muito mais voltada para interno, hoje em dia ela é realizável através disso. E eu tinha escrito no meio do caminho das organizações sociais, que veio do governo Fernando Henrique Cardoso, em 98, que depois que houve a questão relacionada à abertura do Estado, com as privatizações, 95, etc. Em 98 ele cria a Lei das Organizações Sociais para focar em saúde, e muitos estados, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, etc. Tem várias operações de contrato com essas entidades filantrópicas, mas também associações e fundações prestando serviço, mas também naquela época havia um foco também de universidades, né, dessa operação. Tanto é que o Estado do Pará, tentou até fazer também a organização social. Então eu estava muito imbuído nessa ideia da realização do Estado brasileiro através de um contrato. Eu queria, então, me aprofundar em torno disso. Mas sabe a história do amor à primeira vista? Quando aquela mulher abriu a boca e falou, eu disse, meu Deus do céu, eu não tenho como chegar para ela com esse projeto. Ela tem uma linha muito mais de direito europeu, ela é professora de direito europeu e direito ambiental muito forte, muito ligada a Canotilho. Aí foi quando eu me encantei, aí eu saí e fui para a ideia que envolvesse uma regulação. E aí achava que muitos temas já tinham sido explorados, mas que a compensação, que era um tema que ele tanto é que se diz que é o last resort, né? Que é a última fronteira de uma intervenção, vamos dizer assim, estatal, ambiental, desde de Ramsar, é a compensação. Então, eu vou estudar o fim da linha, né? Não é o começo, né? Que é o fim da linha, é o último ponto. Aí foi daí onde eu cheguei nesse tema. Felizmente, eu consegui concluir, né? Defendi, tive a alegria de ter concluído e publiquei o livro. Então, meus 3 trabalhos, assim, carreira solo, como você diz, foi o licença urbanística, depois esse que envolve essa questão contratual e um pequeno desvio para a questão das compensações. E tinha muito a ver também com o estado do Rio Grande do Norte, né? Eu dei o foco das energias renováveis. Eu me recordo que uma vez me perguntaram, por que você está estudando isso, que é uma coisa limpa? Por que você não está estudando petróleo? Já escreveram muito sobre isso, petróleo. A gente está numa nova matriz, a gente precisa olhar um pouco para esse futuro. Então foi daí. E aí foi essa sua história com essa carreira tão brilhante que fez de você esse profissional maravilhoso que você é hoje, né, Marcelo? Os amigos têm uma virtude e um defeito, que é generosidade nas palavras, né? Mas olha, a gente tinha tanta coisa para falar ainda, né? Porque eu queria ainda falar sobre suas paixões, como o francês, as viagens, o tênis, que eu fiquei sabendo que você agora voltou a jogar tênis, né? Voltei. Meu marido é apaixonado por tênis e, como eu lhe dizia, ele jogou muito tênis, mas hoje eu brinco que ele é todo bichado, bichou o ombro, bichou o joelho, então ele não consegue mais jogar tênis, mas ama e assiste as partidas de tênis. Há anos que ele assiste as partidas de tênis em casa. Mas nós estamos chegando ao fim aqui. Eu queria muito agradecer a sua vinda aqui, prestigiar a EJUP, Escola Jurídica,
Nós temos recebido grandes convidados aqui, Marcelo, temos tido assim a sorte e o privilégio de receber grandes convidados. Nós estamos hoje gravando com você o nosso 9º podcast, não é isso, Vitor? Com o Dr. Marcelo é o 9º podcast hoje que a gente grava, é o 10º podcast. Então, a EJUP é uma escola jovem, mas já é uma escola que tem sido muito certificada pelas pessoas que têm vindo aqui, sentado aí nessa cadeira, e você é uma delas, né? Então, eu queria agradecer a você, que eu costumo dizer que é um gesto de generosidade também com os amigos, porque na hora em que você vem aqui, a EJUP senta aqui no nosso podcast, você garante, é um certificado de confiabilidade para a escola. Então, para a gente tem essa consciência, essa gratidão às pessoas que vêm, principalmente a nomes como você, né, Léo? Então, acho que... É um motivo de muita honra, né? Eu fico muito feliz pelo convite, tenho certeza, tanto Rossana quanto o Léo, por esse momento aqui de partilhar um pouco dessas ideias, né? Espero que o ouvinte ele se inspire nas suas reflexões pessoais sobre o que ele quer que a gente conversou, na certeza que o foco sempre é que o Rio Grande do Norte melhore. Sim, sem dúvida. É a terra que a gente nasceu, vive, e eu acho que o foco aqui... Nós torcemos por isso, né? E você que nos assiste, se você conhece alguém, ainda que não seja da área jurídica, mas esses assuntos relativos a ambiental, a investimentos, patrimônio, né, venda, compra, que acho que a gente falou pouco sobre isso, né, do que da sua atuação patrimonial aqui no Estado, em relação ao patrimônio do Estado, mas são profissionais como engenheiros, por exemplo, que estão nos assistindo, e eu tenho absoluta certeza que tem extremo interesse nesse assunto que nós tratamos hoje, embora bastante técnico, jurídico, né, mas você nos brindou aí com todo o seu conhecimento. Você, Léo, meu companheiro de bancada hoje, muito obrigada para você. Eu queria deixar aí que você desse o seu... se despedisse aí das pessoas que estão nos assistindo para a gente poder encerrar o nosso podcast hoje. Mais uma vez eu fico à disposição da escola para a gente poder interagir, trocar ideias, trazer boas reflexões. Quero parabenizar vocês por esse espaço que vocês estão construindo, né? Já está consolidado aqui em Natal e no Brasil, e torcer para que cada vez vocês cresçam mais, e contem com a minha disponibilidade para que esse projeto de vocês traga bons frutos por aqui para a nossa realidade. Então, minha mensagem para o ouvinte no sentido de que acompanhem aqui, porque eu tenho certeza que essa dupla aqui, ela está muito imbuída nesse retorno positivo. Muito obrigado, nobre amigo Zé Marcelo. É sempre uma honra e a casa está aberta, né? A EJUP está aqui para te receber sempre. E deixar um recado aqui que se esse podcast ele te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe, deixe seu like. Nós estamos produzindo esse conteúdo com uma curadoria muito específica e cuidadosa para que vocês tenham esse conhecimento e a gente possa interagir cada vez mais. Então, eu agradeço a presença de todos, né? Aqui, principalmente a atenção de quem nos acompanhou, e um abraço cordial a todos. Fiquem bem.